boa tarde a todos e a todas que estão chegando. Olá, professor. Olá, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo Eu certo? tava falando aqui, ó, meu maior pavor do Instagram é ficar falando sozinho. Tem um problema com ficar falando sozinho. Então, que bom, o Mas, professor já está aqui. Eu vou só dar uns recadinhos aqui antes de a gente começar, professor. Então, claro, olha só, né, pensando aqui na continuidade da nossa semana IP16, que é a comemoração do aniversário da editora, hoje, daqui a pouquinho, às 18 horas, né, depois dessa live, essa live vai até uns 45 minutos aí, e às 18 horas a gente vai anunciar, então, numa outra live, curtinha aqui, uma live relâmpago que eu estou chamando, os selecionados no nosso concurso de mini contos, né? A gente já está com o resultado aqui, então a gente vai fazer a live, vai anunciar, e depois esse resultado também vai ficar disponível para os escritores e escritoras conferirem no nosso site. E aí, às 17 certo. horas, para quem se inscreveu na oficina de romance, a gente vai estar no Zoom, né? Então, com todos os inscritos da oficina de romance com a Thelma Scherer. Amanhã, a nossa programação é à noite. À noite a gente vai ter, então, uma live para anunciar o vencedor ou vencedora do concurso de mini contos, né? E dar os últimos detalhes sobre o concurso de mini contos. Daí, na sexta tarde, a gente tem uma live nesse mesmo horário, às 16 horas, com a Camila Lourenço sobre Eu na Escrita. E à noite nós teremos o sarau, às 20 horas, aqui no Instagram, um sarau com a participação da cantora Giana Stervi e da poeta Lara Nunes, e com a participação de todos aqueles e aquelas que quiserem entrar na live para declamar poemas e, enfim, mostrar seu trabalho. Certo, então? E então nós estamos aqui para essa live sobre criatividade e justiça com o professor Fabiano Oldoni, que é o autor deste livro, aqui pela IP Amarelo, pelo selo Tabebuia, Justiça Tópica, Ensaio para uma Justiça Sistêmica, Transdisciplinar e Transpessoal, né? um ensaio na área do direito. O professor Fabiano Oldoni é advogado e é professor universitário, né? aqui na nossa região de Itajaí, e está aqui para conversar conosco sobre essa dobradinha que aparentemente, pelo menos na cabeça dos leigos, não bate muito bem, criatividade e justiça, mas ele vai nos explicar como é que isso funciona. Então, antes de tudo, boa tarde, professor, suas saudações iniciais. Boa tarde, Anderson. Boa tarde a todos. Parabéns, né, por esse movimento tão bonito que tu faz. Me foi apresentado há um ano, aproximadamente, com a editora. Né, tomei conhecimento a partir de uma aluna, da Érica Batista, a partir de um livro que ela publicou com vocês. E aí eu achei muito bacana o trabalho que vocês vêm fazendo, que você faz aqui, né? Que legal. Parabéns São 16 anos, né? Isso, tem essa história nós vamos precisar contar em algum lugar dessa semana, porque parece que é bem menos, né? Mas tem toda uma trajetória. Acho que na quinta-feira, que é amanhã, que é o dia do aniversário, acho que antes de anunciar, é bom explicar, mas a editora teve uma trajetória no jornalismo, antes de ser uma editora de livros de literatura e tal, né? Então, por isso que ela tem 16 anos já como uma pessoa jurídica, mas amanhã a gente explica melhor isso. Já são 16 anos já. A gente estava saindo da faculdade quando isso começou. E a gente precisa desses movimentos aqui na nossa região, né, Anderson? A gente precisa desse incentivo à cultura, né? E bacana mesmo que a IP faz. E aí, no ano passado, a gente optou por dar um espaço para não ficção no nosso catálogo, né? Criou o selo Tabebuia, que esse nome Tabebuia é o nome científico do IP amarelo, então tem toda a relação com o IP amarelo, com todos os IPs, na verdade, né? Uma família ali, não sei bem da terminologia da botânica, mas a gente fez uma pesquisa, então todos os IPs têm esse nome científico, né? Tabebuia. Por isso que os nossos livros de não ficção estão no selo Tabebuia. Um dos primeiros livros que a gente publicou foi o livro do professor Oldoni, no selo Tabebuia. E foi muito legal, né? Foi bem isso, assim, né? Pelo nosso contato com a Érica, que é da área da literatura, nós conhecemos o professor Oldoni, que daí é da área da não ficção. Mas antes de a gente entrar no assunto mesmo, assim, pesado para falar mesmo, a gente vai falar um pouquinho um pouco sobre o autor também. Eu acho legal a gente conhecer um pouco. Eu queria saber, professor, assim, como é que foi o seu caminho aí? Como é que foi a sua caminhada até chegar no direito? Foi uma coisa que foi natural, assim, você sempre quis? Ou como é que você chegou a essa, que é uma coisa que eu acredito que deve ser uma paixão,
né? Por essa atividade, né? E para mim é apaixonante. Eu sou jornalista, trabalhei muito tempo em redação de jornal e lidava muito com advogados, de processos, coisas, e acabei me encantando pelo direito também. Me conte. Então, não tem trajetória construída dentro do direito, não. Foi algo que surgiu a partir de uma oportunidade em 1996. Antes disso, eu estava totalmente fora da área do direito e da academia em si, né? A minha ideia era ser jogador de futebol. Tanto Não acredito nisso. terminar, faça pelo menos concurso no segundo grau. E eu falava para ela, mãe, mas eu não vou precisar de estudo, eu vou ser jogador de futebol. E fui jogar no Internacional, joguei, fiquei 3 anos lá e terminei os estudos porque a minha mãe exigiu. E aí, depois que não deu certo, para onde que eu voltei? Para os estudos. E aí eu fiz várias tentativas, várias faculdades, sempre meio que não sabendo o que queria, naquela fase de transição ali da juventude, e me caiu a oportunidade de fazer o direito. E então eu fiz o vestibular a primeira vez, não passei, e na segunda vez eu ingressei. E quando eu comecei a ver o que era o direito, né, eu comecei a gostar daquilo. Então, eu acho que eu fui aprendendo a gostar do direito durante a faculdade. Foi algo que foi sendo construído, né? Mas, claro, que a percepção do direito que eu tinha na época, né, Anderson, é muito diferente da percepção que a gente tem hoje, né? Então, hoje eu sou professor, eu leciono, e eu me identifico muito com os alunos que ingressam no curso do direito com aquela mentalidade ainda bastante romântica do direito, aquela ideia, né, de que vai conseguir fazer justiça, aquela ideia bem tradicional do direito. Porque quando você ingressa na faculdade, muitos sonhos vão se apagando, porque você começa a se defrontar com uma realidade que não é essa. Então, há vários Fabiano dentro do direito, né? O Fabiano que inicia dentro da faculdade, que é uma ideia de aluno tradicional do direito. Há o Fabiano que sai da faculdade de direito com aquela ideia de conseguir fazer a justiça dentro da legalidade, enfim, dentro do que o judiciário proporciona, dentro do que as leis proporcionam, e depois tem um desencantamento com o direito, que muitos se desencantam, né, com o direito, e aí surge uma outra fase que surge a partir de 2014, 2012, por aí, que é a fase em que eu começo a trazer um olhar mais humano para o direito, para mim. E aí começa a fazer sentido isso, né? Onde a gente começa a trabalhar, por exemplo, com a literatura dentro do direito, né? Com a cultura dentro do direito, e vem mais recentemente, uns 4, 5 anos, essa ideia, então, dessa humanização a partir do olhar sistêmico, do olhar transdisciplinar, do olhar realmente humanizado no direito. Então, se tu me pergunta assim, tu tinha ideia que ia cair nessa vala do direito hoje? Não. Tu tinha ideia que você iria trabalhar com isso no direito? Não tinha a mínima ideia. Então, é algo que foi sendo construído a partir das necessidades, né, que eu encontrei dentro dessa trajetória aí de 20 anos, 23 anos desde a entrada da universidade até agora. Essa fase, esse momento do desencantamento pelo direito, ele se deu ainda no curso ou ele se deu quando a coisa aconteceu? Não, agora eu me formei, agora eu vou fazer. No pós-curso, no início da profissão, né? Eu acho que você tem ali um fôlego de 2, 3 anos que você sai com aquela energia muito grande e depois a coisa vai. E eu vejo hoje, Anderson, muitos alunos que saem da faculdade com muita vontade e daqui a 4, 5 anos eles estão, direito não é mais para mim, eu já não me encontro mais. Porque realmente, se você ficar, né, nessa função da disciplina, do direito, enfim, nesse olhar do jurídico, nesse olhar tradicional, ele é bastante pesado, ele é bastante exige da gente muito, né? E não estou falando nem na questão financeira, ele te dá um retorno financeiro, lógico, mas assim, o descontentamento desse pessoal não é nem por questão financeira,
é com a questão assim de não poder fazer muita coisa. Assim, cara, eu estou de mãos atadas, sabe? A legislação me amarra, o judiciário não vai, a coisa não anda, o cliente me cobra, eu estou desanimado. Esse desapontamento, sabe, com a profissão é algo muito crescente, Anderson, é algo muito crescente. E o que a gente está fazendo hoje, que é trazer esse olhar mais humanizado para o direito, né, para os profissionais do direito, está fazendo com que muitos profissionais voltem principalmente para a advocacia. Porque quem é promotor e juiz não vai abandonar a função, mas quem é advogado abandona a função e vai fazer outra coisa. Então, muitos profissionais, Anderson, que estavam abandonando, fechando escritórios, desanimando com a advocacia, estão retornando para a advocacia porque estão vendo uma nova perspectiva do direito. Eu acho que essa transição, que eu acho que ainda vai demorar um pouco para se concretizar mesmo, ela é um caminho muito interessante para os jovens advogados, para quem está cansado do direito tradicional, sabe? Eu acho que a gente tem um futuro muito legal pela frente. E aí, esse desencantamento com a profissão, de alguma maneira, levou você para a universidade de volta? Ou você já estava nesse caminho direcionado? Eu já estava na universidade desde 2004. Então, eu fiquei 10 anos ali na universidade já fazendo um caminho paralelo entre a profissão e a universidade, né? E aí é interessante que quando eu mudo a minha forma de ver o direito na minha profissão, isso altera a minha forma de ver o direito dentro da sala de aula. Então, o professor Fabiano, de 2004 até 2012, é um professor. O professor Fabiano, de 2012 para cá, é um outro professor. O olhar para o direito é um olhar diferente. E aí você reflete isso dentro da sala de aula. É interessante porque não tem como você fragmentar isso, né? Como a gente trabalha com aquilo que a gente acredita, então aquilo que eu acredito na minha profissão eu levo para a sala de aula. E o aluno percebe isso, né? Percebe o que tu faz, como tu faz e como tu ensina. Então está muito alinhado o que você vê, como você vivencia a tua prática profissional com aquilo que você ensina em sala de aula. Certo. E aí, então, assim, né, parece que tem um ponto de virada, assim, né? Parece que chegou num determinado momento, o Fabiano viu a luz, assim. O que foi, né? Onde é que as coisas se moveram que você falou assim, não, calma aí, tem algo além daqui. O caminho, tem um outro caminho. Quem ou quem te mostrou esse caminho? Isso começa a partir do meu doutorado, que eu comecei a fazer o doutorado por uma necessidade acadêmica, ou seja, é importante para a academia enquanto professor, mas não visualizava isso como algo importante para a profissão. E aí, no doutorado, eu comecei a trabalhar com a justiça restaurativa. E aí a coisa mudou completamente, porque aí você não consegue trabalhar com o direito tradicional quando você está trabalhando com esse novo olhar da justiça, que é um olhar, né, que ultrapassa apenas a dogmática, a legislação, as figuras de juiz promotor, você vai analisar as relações. E aí, Anderson, você sai da lei e volta para o principal, que são as relações. E aí você começa a se dar conta que o que faz o direito não são as leis, são as relações. Tá? Só que o direito olha só para a questão dogmática, né? O direito que a gente aprende tradicional. E essa nova oportunidade, esse novo caminho do direito, ele nos obriga a olhar para as pessoas, para as relações sociais, relações familiares. E aí você vai ver que todo mundo está no mesmo esquema, ou seja, está todo mundo no mesmo problema. Aí você vê juiz com problemas de relacionamento, promotores, tudo isso. Nessa perspectiva, nós somos muito iguais. E aí você começa a horizontalizar as relações e ver assim, cara, está todo mundo no mesmo barco. Então não dá para você simplesmente olhar o direito como sendo posições hierárquicas, entende? Eu decido, você tem que cumprir, nós temos que ir além disso. E o ponto principal, Anderson, eu acho que é uma necessidade das pessoas que vão até o judiciário buscar alguma resposta, uma necessidade dessas pessoas terem uma maturidade, uma autonomia. Por quê? Porque nós vemos muitas pessoas utilizarem o judiciário como sendo um intermediário para as brigas pessoais deles. Então nós vemos muitas crianças adultas dentro do judiciário. Onde eles, por exemplo,
casais brigando e pedindo para que um terceiro, que é o juiz, decida quem tem direito. Coisas que não se vê fora do judiciário, né? Porque se eu tenho um problema contigo, nós vamos sentar e vamos resolver. Então, é muito infantil algumas relações em que as pessoas brigam e vão chamar um terceiro para dizer quem tem direito. Então, esse novo olhar da justiça é você empoderar as partes, é você fazer com que as partes compreendam que elas precisam resolver os conflitos que elas criaram. E não um terceiro que desconhece todas as relações delas, né, familiares dessas pessoas com seus filhos. Se tu parar para pensar, principalmente dentro do direito de família, não tem muita lógica, né, de chamar um terceiro para decidir quanto que eu tenho que pagar de pensão para o filho. Cara, isso é algo muito pessoal e familiar, não precisa vir um terceiro decidir isso. Mas nós temos essa necessidade justamente porque muitos se negam e porque não há a maturidade das pessoas, né, enquanto adultas, firmarem realmente um acordo que vai ser cumprido. Então, é uma questão cultural também. Por isso que eu digo que demora, porque os advogados vão ter que se acostumar com uma nova postura, né, e também orientarem os seus clientes para terem uma nova postura, não apenas de litígio, de briga, mas de compreensão do que cada um pode interferir ou movimentar para que o acordo aconteça. E aí entra a questão da criatividade. Pois é, eu queria entrar nesse tema, mas antes acho que eu queria resgatar só assim, o professor falou que o seu doutorado foi em justiça restaurativa, né? Eu queria que o professor explicasse um pouquinho esse conceito, o que é a justiça restaurativa. A justiça restaurativa ela é um movimento que vem muito forte no Brasil desde 2016. O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, implementou isso, está sendo aos poucos implementado em todo o judiciário, e ela tem uma percepção diferente. Assim, a justiça restaurativa ela proporciona que as partes se encontrem e que as partes conversem e por meio do diálogo elas possam construir um acordo. Então, a justiça restaurativa, ela olha para as partes e oportuniza que as partes façam um acordo a partir do que é melhor para elas, e não a partir do que um terceiro diga o que é melhor para elas. Então, isso, claro que isso é uma cultura que precisa ser, né, construída ainda, mas é um novo modelo de justiça, Anderson, que vem para ficar. Então, muita gente desconhece, muita gente não sabe o que né? As pessoas não têm a mínima ideia do que seja, mas assim, a grosso modo, você proporcionar que as partes envolvidas no conflito possam dialogar e elas terem autonomia para resolver isso. Isso pode ser feito fora do judiciário, mas pode ser feito no judiciário. E fazendo no judiciário, o juiz vai acatar o acordo que essas partes fizeram. Tá, mas simplesmente reúne as partes? Não, existe um núcleo composto por profissionais, né, que vão orientar essas partes para que essas partes possam, então, dialogar. Porque a maior dificuldade que a gente vê é justamente a ausência de diálogo dessas partes. Né? São partes que se defendem apenas e atacam, e não conversam. Então, precisa ter mediadores, precisa ter facilitadores que tenham capacidade de fazer essas partes se aproximarem. Então, não é uma mediação simples, como hoje acontece, de 10 em 15 minutos, é uma mediação mais complexa, que demanda tempo, né, às vezes até meses para acontecer, só que o resultado final é um resultado de um acordo que será cumprido. E é um resultado que visa não o acordo, mas visa que essas relações sejam restauradas. Então, tu imagina uma relação de separação com guarda de filho, que muitas vezes isso leva 10, 15, 20 anos, né? Resolve um processo, mas ficam 10, 15, 20 anos que nem podem se olhar mais. Então, a justiça restaurativa vem... Tem até um comentário aqui Tem até um comentário da Tami que fala exatamente isso aqui, dizendo que, na verdade, o judiciário acaba perpetuando o ódio, a relação de ódio entre as partes. Acaba o processo, mas o ódio fica para sempre, né? Porque as partes não têm espaço para dialogarem hoje. Então, essa é a questão. Esse novo olhar é proporcionar que as partes possam dialogar,
dentro do judiciário, de uma forma diferente do que é feito hoje. Legal. Então, aí o professor ia falando, né? Então, eu acho que aí está a questão da criatividade, né? O professor ia falar, né? Então, nesse ambiente é que é propício criar dentro do judiciário, então. Essa criatividade que a gente aborda, Anderson, ela não é uma criatividade que muitos advogados, né, ou profissionais do direito, costumam utilizar o termo de construtores do direito, porque a gente constrói um direito novo, a gente não fica só operando o direito, né? Não é criatividade no sentido de criar teses jurídicas, de criar argumentações novas para ganhar um processo. Não é isso. É uma criatividade no sentido de você oportunizar as partes momentos para reconciliar essas relações. Então, essa criatividade, ela é utilizada no sentido de aproximação das relações, porque a minha ideia de justiça não é uma ideia de justiça de ganha e perde. A minha ideia de justiça é uma ideia de justiça de você equilibrar as relações. Então, assim, se nós temos um conflito, nós precisamos equilibrar isso. Ou seja, a relação precisa ficar boa para ti e para mim. E muitas vezes eu vou ter que ceder mais do que você. Ok, ninguém perdeu, ninguém ganhou. Nós estamos equilibrando isso. Para você fazer isso, você não vai conseguir fazer isso dentro de uma justiça tradicional. Porque na justiça tradicional o juiz vai determinar quem ganha e quem perde. E muitas vezes quem ganha não se contenta com o que ganhou, e quem perde está descontente porque perdeu. Ou seja, está todo mundo descontente. Mas quando você oportuniza que as partes construam a decisão, elas vão construir a partir das suas necessidades. E aí muitas vezes, eu ouvindo o Anderson da necessidade dele, eu posso abrir mão de uma necessidade minha, porque eu entendo que a tua é mais importante. Então, nesse ponto, eu perdi. Mas eu perdi no sentido não perdi, eu abri mão de algo, né, que não me faz falta, mas que é importante para que essa relação seja reestruturada. Então o advogado, ele precisa ter esse senso para, muitas vezes, construir esse acordo, construir essa aproximação das partes, muitas vezes no seu escritório, numa primeira entrevista, né? Ele já visualiza essa perspectiva. Mas como fazer isso? Bom, aí a gente tem várias técnicas para isso, né? Quem estuda e trabalha com o sistêmico sabe como isso funciona. Nós temos várias ferramentas, algumas situações que você pode facilitar com que a parte consiga, então, reatar uma relação, não reatar no sentido de voltarem, mas reatar uma relação na forma de diálogo. Eu vou sentar e vou conversar e a gente vai resolver o que é isso. O advogado criativo não é um advogado que cria teses jurídicas para pôr uma petição para mostrar para o juiz. Um advogado criativo é um advogado que cria alternativas para que o conflito se resolva da forma menos traumática. Só que isso não se ensina na faculdade. Porque na faculdade se ensina apenas o litigioso, né? Ou brigar, ou ser um advogado atuante. Isso não me faz um profissional que não seja atuante. Eu sou um profissional atuante. Eu vou litigar, eu vou atuar, mas eu vou prestar atenção nas situações em que isso não é necessário. Ou seja, eu vou litigar em algumas situações, mas vou também buscar com que as partes possam dialogar em uma outra situação. Então isso vai depender da minha possibilidade de ver isso de uma forma diferente do direito. Isso é uma criatividade. Então você vai criando espaços, você vai criando oportunidade para as partes, né, se resolverem entre si. E aí você vai intermediando isso. Você acaba sendo um intermediador, acaba sendo a ponte entre as partes. É impressão minha, ou é porque o advogado está falando, ou nesse modelo a gente teria uma atuação mais preponderante da advocacia e um alívio, vamos dizer assim, né, da magistratura, enfim, do
Ministério Público. Com certeza. Muitas coisas você conseguiria resolver no sentido de fazer as partes entrarem em consenso sem a necessidade de ir para o judiciário. Você vai desafogar o judiciário também. É uma demanda a mais, uma demanda a menos, é um processo a menos. Tá, mas aí você não vai ganhar o teu honorário. Quem disse? Eu estou trabalhando. Eu vou ganhar mais rápido ainda, Anderson. Porque se eu resolvo uma situação conflituosa do inventário, de uma separação, sem a necessidade de ir para o judiciário, eu talvez resolva em 30, 60, 90 dias com algumas reuniões, alguns círculos restaurativos, e eu vou receber os meus honorários em 30, 60, 90 dias com uma situação pacificada, diferentemente se eu fosse para o judiciário que ia demorar 2, 3 anos. Tu entende? Eu vou receber antes ainda. A questão é que o advogado precisa compreender que ele também tem isso dentro do manancial de técnicas que ele pode ter para advogar. É uma advocacia extrajudicial, né? Que nos Estados Unidos é muito comum isso. Para nós aqui isso está surgindo agora. É uma advocacia extrajudicial. Você não precisa advogar só no judiciário. Interessante. E essa deve haver opositores, com certeza, como a toda tese há, né? Mas, assim, por exemplo, na magistratura, isso é bem visto? Tem gente lá pensando assim, dessa maneira também? Como é que funciona? Com os outros operadores, vamos dizer assim. É um movimento que eu vejo um movimento mais forte dentro da OAB. Eu vejo mais advogados interessados em ter esse conhecimento, né? Mas, como o judiciário está implementando a justiça restaurativa, muitos juízes, mais do que promotores ainda, muitos juízes estão buscando também, porque eles precisarão implementar isso futuramente. Então eles precisam entender o que é isso. Então eles vão estudar, estão estudando, estão buscando capacitações, né? Os próprios servidores daquela vara civil, daquela vara criminal, precisarão fazer as capacitações para compreender isso, esse novo olhar do direito. Eu vejo, então, um movimento mais forte da advocacia, depois vem o judiciário, a partir dos juízes, e eu vejo o Ministério Público como sendo ainda um órgão que está mais lento ainda nesse movimento. Não vejo tão atuante assim. Tá? Conheço alguns promotores que têm uma visão diferenciada, mas a maioria ainda não. Mas eu acho que é uma questão de tempo, é uma questão cultural também, né, Anderson? Eu acho que é um pouco da cultura do Ministério Público, essa cultura brigadora do Ministério Público, das promotorias. Né? Eu acho que tem a ver com o que a gente está acostumado, não sei. É uma questão cultural do próprio órgão, né? Não dizendo se é certo ou errado, é uma questão que se construiu. E a gente precisa respeitar isso. Tudo tem o seu tempo, né? Tudo tem o seu tempo. Então, o tempo também chegará dentro da instituição Ministério Público, não tenho dúvida nenhuma disso. Certo. E aí o professor descreveu nessa trajetória daí já, né, nessa virada de chave aí, né, o professor já escreveu alguns livros já sobre o assunto e tal, e conosco escreveu esse ensaio que é o Justiça Tópica, né? Isso. O que é a Justiça Tópica? Essa, né, justiça pela atópica, sem lugar, né? Uma coisa nesse sentido, né? Justamente, tudo isso que eu já falei, ou seja, é uma ideia que você vai buscar a justiça em qualquer lugar, não apenas na decisão judicial. Eu não posso esperar um ato de justiça apenas do juiz. Então, quando eu penso que eu, enquanto advogado, posso ser uma ponte para a justiça, eu posso ser um instrumento dentro do meu escritório, como eu já disse, sem a necessidade de judicializar. Se o juiz visualiza, né, o juiz é mais difícil porque quando chega para ele tem que aplicar a lei, né? Não tem como não aplicar a lei numa situação que chega para ele. Então, já está judicializado, né? O promotor também, mas há muitas situações em que o Ministério Público pode sim, dentro da área criminal, principalmente, em algumas situações propor acordo, lá tem toda uma perspectiva legal para isso. Mas, olhando para a advocacia, é uma oportunidade dos advogados, né, da nossa profissão, aquela que eu me identifico,
de você estar sempre pronto para colaborar com essa ideia de equilibrar as relações, que é o meu conceito de justiça, como eu vejo a justiça. E isso eu posso fazer dentro do judiciário, fora do judiciário. Eu posso fazer, no meu caso, enquanto professor, dentro da sala de aula, porque eu posso repassar essa nova ideia para os alunos, que serão futuros advogados, promotores e juízes, e terão uma visão diferente. Tu entende? Então, não há um lugar para se fazer justiça, porque todos os lugares são passíveis de você colaborar para que isso aconteça. Então, a ideia da justiça tópica vem justamente disso. Só que como que eu consigo isso? Apenas lendo manuais de direito? Não, aí é que está. Eu não consigo agir assim, eu não consigo perceber isso, eu não consigo ser assim, se eu ficar estrito, né, se eu ficar restrito no conhecimento do direito. Aí eu vou ficar engessado, eu não consigo. Então eu preciso sair. E aí a provocação é isso. Por isso que eu falo que esse ensaio é um ensaio que ele termina em ponto e vírgula. Com ponto e vírgula, porque ele não está pronto, é algo que precisa ser sempre construído, né? Então, para você ter essa perspectiva, para você conseguir olhar o direito de uma forma diferente, você tem que sair do direito. E aí você tem que ir para onde? Você tem que ir para o olhar sistêmico, ou seja, o pensamento sistêmico, que é totalmente diferente do pensamento cartesiano que a gente aprende no direito, né? Então, o pensamento sistêmico vai me dar uma base para eu poder olhar todas as relações que estão, de alguma forma, influenciando naquele conflito. O olhar sistêmico é diferente do olhar cartesiano. É um olhar que amplia, é um olhar que não exclui, é um olhar que está sempre incluindo. Então, tudo e todos fazem parte. É um olhar que não julga. Não julgar no sentido do juiz aplicar uma lei, ele é obrigado a fazer isso. Mas um julgar no sentido humano, um pré-julgar. E isso a gente está diariamente repleto de pré-julgamentos e julgamentos. Então, é uma necessidade de você fazer uma retrospectiva da tua pessoa. Para você ter uma postura assim, você precisa rever muita coisa na tua vida. Então, é um chamado para a transpessoalidade. Por que é a transpessoalidade? Porque você vai ter que ultrapassar esse conceito tradicional que tu tem do ser humano. E isso é muito complexo. Isso exige da gente outros olhares, outros saberes. Aí eu preciso ir lá para a filosofia, preciso ir para a psicologia. Eu não consigo entender o direito. Anderson, direito é feito de relações. Como é que eu vou entender relações se eu não compreendo as relações, como elas são feitas? O direito quer cuidar da violência. A violência, ela surge das relações. Como é que eu vou entender violência se eu não entender relações? O direito não entende nada de violência. Para eu entender violência, eu preciso estudar psicologia, sociologia, criminologia, filosofia. Tu entende? Porque eu preciso entender as relações. O direito entende o quê? O direito entende das leis sobre violência, de como aplicar uma lei para conter uma violência. Mas isso não é estudar violência, isso não é entender violência. Então, se eu quiser ampliar o meu conhecimento, eu preciso ir buscar outras coisas. E aí, como a gente trabalha com a cultura de paz, que a justiça restaurativa trabalha com a cultura de paz, é uma construção, né, de cultura de paz comunitária, eu só consigo chegar nesse destino que é a cultura de paz se eu trabalhar com uma ideia de pacificação pessoal minha. Não tem como eu querer construir a cultura de paz social se eu vivo em constante conflito. Então, para isso, eu preciso o quê? Ter um olhar que ultrapassa o eu meu, né? Mas isso não tem nada a ver com direito. Isso tem a ver com relação, e o direito é feito de relações. Agora, se você quer ser alguém que conhece o direito apenas dentro da legislação, fica como está. Vai decorar todos os códigos, vai saber todos os conceitos, vai saber todos os prazos, mas isso para mim é uma visão muito arcaica de direito. Aquele que conhece o direito, ele conhece das relações, conhece das suas necessidades, das necessidades daquele que lhe procura, da necessidade daquele que está preso. A gente não se coloca como salvador do mundo, mas a gente se coloca como alguém que tem sensibilidade para entender o que está acontecendo.
e não apenas aquele que vai fazer pedidos judiciais para o cliente. Tu entende que uma coisa é muito mais profunda? Então esse ensaio, essa justiça tópica, ele vem para provocar, para te dizer assim, qual é o teu lugar dentro do direito? Onde é que você está no direito? Você está sendo apenas aquele que repete aquilo que aprendeu? Ou você está sendo alguém que constrói coisas positivas e coisas novas para que uma sociedade possa ser mudada? Então, assim, é um convite para as pessoas refletirem. Eu vejo o professor falar, eu já tinha sentido isso no livro, né? Lendo o livro, a gente não conversou sobre o livro ainda, né? Assim, tipo numa live, a live de lançamento foi com outro professor, o professor Adriano, que foi excelente, né? Foi muito melhor, né? Mas a gente não tinha conversado assim, né, sobre profundamente sobre o conteúdo do livro, mas assim, eu já tinha sentido isso, acho que eu já tinha falado para o professor, inclusive, como o livro ele tem esse pé forte assim, no diálogo, na compreensão do outro, e numa ideia que não é só de direito, que é uma ideia de sociedade, que é uma ideia de que a sociedade precisa ser diferente, e que as pessoas precisam parar de brigar, sentar e conversar, né? O que é muito oposto do que a gente tem na nossa prática, né? E agora o professor falando assim, que as pessoas querem brigar, as pessoas querem uma solução para os problemas delas, elas querem pagar para que alguém resolva o problema delas, elas não querem sentar e resolver, né? De alguma maneira, isso foi dito agora na sua fala. E aí eu queria, acho que já indo para o final aqui, que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, assim, né? Sobre, assim, é preciso construir uma nova sociedade para que esse novo direito consiga estar... É meio que o ovo ou a galinha, assim, um vai construindo o outro, né? Não vai ter esse lugar só para o direito se a sociedade não ir junto com ele, né? Exatamente, isso é uma construção social. E a gente do direito, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque, como a Tâmara disse aqui, o judiciário perpetua os conflitos. Mas quem leva os conflitos para o judiciário somos nós. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande nisso, né? De sabermos realmente quando é o momento de estar no judiciário, quando não há necessidade de estar no judiciário. Então, a gente, enquanto construtor de um direito novo, e isso dentro de uma sala de aula com o professor, enquanto advogado, o judiciário já é mais difícil em razão da necessidade que eles têm de cumprir a lei quando chega para eles o processo, mas nós que estamos do lado de fora do judiciário, nós temos sim uma responsabilidade social muito grande. E isso vai sendo construído. Então nós vamos exemplificando para que outros profissionais que venham atrás possam olhar e ver assim, dá para fazer diferente. Eu não quero fazer assim, mas dá. Quem sabe um dia eu queira mudar. Até uns 6, 7, 8 anos atrás, talvez menos, você não tinha perspectiva. Ou era assim, ou não era. Ou você vai para o embate, ou não é a tua profissão. Hoje em dia você tem possibilidade de fazer diferente. Claro, não é para todos, Anderson. Nem todos têm esse olhar. Nem todos estão nesse momento. Eu fiquei 15 anos litigando. Para mim não faz mais sentido. Mas para muitos, talvez precisam ficar mais 15 anos litigando. Não tem problema. Mas quando se cansarem, haverá uma outra forma de olhar o direito. E é isso que a gente precisa construir. Claro que isso leva tempo. Isso vai tempo, né? Nós precisamos aí talvez de mais uma ou duas gerações, quem sabe. Mas é uma semente que está plantada. E eu vejo uma semente que vai florescer muito com flores, né? Com frutos muito positivos. E cabe a nós aí então ir regando isso pouco a pouco. Né? E esse espaço que você cria é um espaço importante, porque a gente pode ir dialogando, talvez com pessoas que não são do meio jurídico, justamente para olharem, porque muitos que estão de fora olham o direito com aquele ar de burocrático, de coisa, né? Um ar pesado, isso aí não é para mim. Para essas pessoas que estão fora do direito olharem e verem assim, não, mas também tem uma outra forma de ver o direito, que é mais leve, mais humano. Eu acho que essa é a nossa
é a nossa maior esperança e a nossa maior provocação. Muito legal. A gente está chegando aqui no final. Eu sou, assim, adoro gente otimista. Eu acho que é um caminho, assim, vai. E gente que acredita que as coisas possam ter jeito, que as coisas não são dado, né? Assim, ó, até isso aí que temos e vamos lá, né? Gente que usa a sua criatividade para construir soluções. Eu lembro que quando eu li o livro, eu pensei assim, cara, olha só, uma coisa que eu não imaginava que pudesse estar sendo pensada, né? Essa foi uma reação minha e fiquei feliz. E é legal ver que isso não é uma novidade para mim, a gente sabe, a gente só não tem às vezes contato. Por isso que eu indico o E, livro, eu acho. Às vezes não tem contato. Em todas as profissões tem gente tentando transformar a sua profissão para um outro patamar, sim, para fazer ela de uma forma diferente, para fazer ela de uma forma mais conectada com a coletividade, que é o caso aqui da Justiça Tópica, enfim. E quando a gente encontra essas pessoas é muito legal. Então eu agradeço aí, professor, pela presença, pela live, pelo papo, muito bom. O livro é muito legal, está lá no site do IP, disponível. E a gente se encontra aí e fica o convite para o professor participar também do nosso sarau, já que gosta de literatura, gosta de poesia, também chegar amanhã à noite no nosso sarau e declamar um poema lá conosco, tá ok? E aí deixa a palavra para o senhor se despedir. declamar vai ser difícil, mas assistir, sim. Obrigado, Alisson, tá? E que tenha mais 16 anos aí pela frente, oportunizando aí que novos autores possam estar no mercado, né? A partir da literatura, da poesia e de outros escritos também. Obrigado pelo espaço e a gente vai se falando, Anderson. Até mais. Valeu, obrigado a todos e até mais.